irmãos, bom dia a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso devocional de hoje, em Filipenses capítulo 3. Nós falamos no sábado de manhã sobre o início do capítulo 3, lemos dos versículos 1 até o 11, e hoje nós vamos continuar o nosso devocional aqui no capítulo 3 de Filipenses. Vamos ler do versículo 12 até o final do capítulo 3, vamos até o versículo 21. Então vamos juntos ler a palavra do Senhor. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Até aqui, irmãos, vamos então fazer aqui um estudo dessa palavra muito maravilhosa para nós. Vamos pedir para que Deus abra o nosso entendimento nessa manhã. Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, pela sua palavra que nós temos em nossas mãos, nós podemos estudá-la, nós temos livre acesso ao Senhor por meio da sua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz nessa manhã. Edifica-nos para a tua glória. Nós nos colocamos à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá, irmãos. É o seguinte, nós temos aqui no capítulo 3 algumas distrações que roubam a alegria, roubam a nossa alegria. Nós temos a carta de Filipenses, a carta da carta de Paulo aos Filipenses, A carta aos Filipenses é a carta da alegria, porque Paulo vive falando sobre alegria. Eu até fiz aqui uma marcação na minha Bíblia sobre as palavras alegria, Sempre que aparece a palavra alegria, eu fiz aqui uma marcação, e eu quero até o final do nosso estudo aqui contar quantas vezes Paulo falou sobre alegria, e ele enfatiza a questão da alegria. Mas existem algumas coisas que roubam a nossa alegria. Estas coisas nós vamos chamar aí de distrações. Por quê? Essas distrações roubam a nossa alegria no caminhar com Cristo. Paulo tinha plena consciência de que algumas coisas estavam caminhando um pouquinho pela rota errada ali com a igreja de Filipos. Então, Paulo chama a atenção desses irmãos para que eles retomem essa alegria. Alguns desvios de rota estavam fazendo com que os filipenses perdessem a sua alegria no caminhar com Cristo. E aí, no começo do capítulo 3, Paulo diz, finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Então, vira e mexe, ele está dizendo assim, alegrem-se, novamente digo, alegrem-se.
né? Me regozijo com vocês, né? E vocês que possam se regozijar comigo, se alegrar comigo. Então vira e mexe aqui no livro de Filipenses, tem essa exortação, essa chamada para que os filipenses retomem a alegria que pode ser que em algum momento eles tenham perdido. Então nós temos no capítulo 3 alguns ladrões da nossa alegria. No começo do texto nós temos os cães que podem roubar a alegria. É uma distração que rouba a nossa alegria. Aqui, claro que o Paulo não está falando dos cães, cuidado com os cães, né? Parece que é um aviso da frente de uma casa, né, que tem um Rottweiler, um Pitbull ali esperando para te devorar. Não é esse tipo de aviso que Paulo está querendo dizer para nós aqui. Ele está querendo dizer que os cães, eles podem roubar a alegria. E os cães, o que significa esses cães aqui? Aqueles que praticam mal, aqueles que se desviaram da sã doutrina. Então, cuidado com os desvios da sã doutrina. Esses desvios podem fazer com que a gente perca a nossa alegria. Outra grande distração que pode roubar a nossa alegria na caminhada com Cristo é o orgulho espiritual. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho espiritual. Paulo diz: se alguém pode se orgulhar, esse alguém sou eu. Porque fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim, sou fariseu, sou, né, hebreu de sangue, né, verdadeiro hebreu, sou zeloso em relação à lei, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O cara diz que é irrepreensível, mas depois ele diz assim: isso tudo eu considerei como esterco. Ou seja, tudo isso que a gente faz, né, tentando buscar a justiça pelas nossas práticas, tentando buscar a justificação pela nossa própria obra, tudo isso é esterco. Então, tem muita gente dentro da igreja que se acha melhor do que o outro, ou porque fala em línguas, ou porque tem um dom específico e outra pessoa não tem aquele dom, e a pessoa se acha muito melhor do que o outro, e tem muito orgulho espiritual dentro da igreja. Isso é uma distração que pode roubar a nossa alegria. Então nós não podemos deixar que isso roube a nossa alegria. Por seguinte, aqui nós temos outros ladrões, né? Então, já no texto de hoje, né, no versículo 12, Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. E nós temos aqui a terceira distração, é achar que já alcançou. Achar que agora já estou num patamar bom de fé, já orei tudo que tinha que orar, já orei o suficiente, já li a palavra de Deus o suficiente, já não preciso mais fazer nada. Tudo que eu fiz já me levou para mais perto de Deus e eu não preciso mais mexer nenhum músculo meu para seguir em direção a Deus. E esse é um grande perigo que nós corremos, achar que já chegamos, achar que já alcançamos o objetivo. Quem para de crescer, esse alguém já morreu, né? Então nós temos aí um ciclo da vida e nessa vida nós temos que crescer continuamente, seja fisicamente, é claro, tem uma certa idade que a gente para de crescer, mas intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente nós continuamos a crescer até o dia da nossa morte. Aquela pessoa que acha que já alcançou, aquela pessoa que já chegou num certo nível e acha que já pode parar de fazer tudo, né? Então essa pessoa, ela já morreu espiritualmente, ela já não vive mais. Então tá aí um grande erro, muito cuidado com essa distração que rouba a nossa alegria, achar que já chegou ao fim, achar que já alcançou tudo o que precisava. E aí Paulo diz também no versículo 13, dizendo: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás.
avançando para que estão adiante de mim. E aqui o quarto ladrão da alegria, né? A quarta distração que rouba a nossa alegria é o passado. Achar que a gente, por causa do nosso passado, de repente por alguma situação que a gente viveu, de repente por algum problema que a gente viveu, aquele problema ou aquela situação começa a determinar o nosso futuro. E isso é um erro, é uma distração que rouba a nossa alegria. Existem pessoas que vivem com o passado na mente, sempre trazendo lembranças ruins, traumáticas, situações que as impedem de crescer, de avançar. Então Paulo está querendo dizer aqui, você precisa esquecer das coisas que ficaram para trás. Coloca uma pedra sobre esse assunto. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, nessa manhã, é: o que você precisa colocar debaixo de uma pedra, né? O que você precisa esquecer para poder continuar prosseguindo para o alvo? O que você precisa deixar para trás? De repente, maus sentimentos, de repente, pessoas tóxicas, né? Relacionamentos tóxicos, de repente, algum trauma que você viveu, né? Escreve aí nos comentários se isso faz sentido para você. Você precisa deixar algo e você sente que esse algo tem impedido no seu relacionamento com Deus, tem impedido você de prosseguir crescendo, então você precisa deixar. Então você precisa abandonar isso. Se é um relacionamento mal resolvido, se é falta de perdão, se é algo que depende de você, é importante que você também coloque esse objetivo, esse alvo de resolver esse problema, de ir até a pessoa e se resolver, né? Então é importante que nós coloquemos uma pedra sobre esse assunto, é importante que nós abandonemos aquilo que nos atrapalha de nos relacionarmos com Deus, aquilo que nos rouba a alegria de caminhar com Deus. Amém? Então, olha só, nós temos aqui já 4 distrações que roubam a nossa alegria. Ainda no versículo 14 ele diz: prossigo, ainda no versículo 13, né? Avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, no versículo 14. Então, prosseguir para o alvo aqui nos chama a atenção que Paulo sabia muito claramente que ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele tinha algo para ser alcançado. E a quinta distração que rouba a nossa alegria é não ter alvos, não ter alvos. Então a pessoa que não tem um alvo, a pessoa que não tem uma meta, ela começa a se distrair com qualquer coisa. E isso vai roubando a alegria, porque a pessoa não consegue se ver ali resolvendo os problemas, não consegue se ver crescendo na área que ela se propôs a crescer. Enfim, de repente a pessoa faz inúmeras coisas, milhões de coisas, faz coisa aqui, faz coisa lá, faz outra lá na frente, né? Tem muita iniciativa, às vezes não tem a finalizativa, e isso é importante também, né? A pessoa tem que ter muita iniciativa, mas precisa ter a finalizativa. Começa um monte de coisa, não termina nada, e isso vai provocando um peso muito grande sobre a pessoa, vai roubando a alegria, e isso é uma distração que rouba a nossa alegria. Se faz sentido para você, né? Deixa aí o seu joinha, né? Coloca aí amém para saber se você está vivo, se você está acordado. Glória a Deus, né? Então nós temos aqui 5 distrações que roubam a nossa alegria. Nós temos na continuação aqui dos versículos 15 em diante, temos: todos nós que já alcançamos a maturidade devemos ver essas coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente disso, também Deus lhes esclarecerá. Olha aí, 6ª distração que rouba a nossa alegria: tentar cuidar da vida do outro, tentar pensar da forma diferente do outro e achar, né, que todo mundo precisa pensar igual, né? Então Paulo está querendo dizer aqui bem claramente: se você pensa diferente de mim, não tem problema, nós não vamos brigar por causa disso, nós não vamos nos distrair por causa disso, nós vamos continuar firmes aqui na unidade, né?
porque se tiver alguma coisa diferente, Deus vai esclarecer para vocês. Deus é que vai trazer esse esclarecimento, não sou eu. Eu posso aqui ser o modelo, né? Eu posso ser o exemplo para vocês, mas Deus é que vai esclarecer ao coração de vocês aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Então a sexta distração aqui é se preocupar demais com a vida dos outros, com a opinião dos outros. Isso rouba a nossa alegria, mina as nossas forças e nós não podemos permitir que isso aconteça. Amém, irmãos? Tão somente, versículo 16, vivamos de acordo com o que já alcançamos, tá? E aí nós temos aí a sétima distração que rouba a nossa alegria. A sétima distração é viver sem gratidão, né? Então, quando nós já alcançamos algo, nós precisamos olhar para aquelas coisas que nós já alcançamos e viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Caso nós não pratiquemos isso, nós seremos ingratos. Nós não conquistaremos as coisas que estão adiante. Por quê? Porque nós não sabemos olhar aquilo que nós já alcançamos. Tá certo? Então, a sétima distração aqui é ingratidão, né? Ingratidão é andar conforme aquilo que você não alcançou, né? Então, você já alcançou algo, olhe para isso que você já alcançou e viva de acordo com o que você já alcançou, ok? Então, a oitava distração está nos versículos seguintes, que Paulo diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, aqui nós temos bem claramente a oitava distração que rouba a nossa alegria: pensar somente nas coisas terrenas, pensar que a nossa vida é só aqui na terra, pensar que o que nós temos para alcançar está só diante dos nossos olhos, pensar que tudo que nós precisamos nós podemos pegar, pensar que as coisas materiais são mais importantes do que as coisas celestiais, pensar que as coisas que nós pegamos, as coisas físicas, é isso que nos valoriza, é isso que nos dá o valor dentro de nós. Então, esta é a oitava distração que rouba a nossa alegria. Andar como se não houvesse amanhã, né? Aqui na terra, pensando nas coisas terrenas apenas. Nós precisamos colocar a nossa mente nas coisas celestiais. Nós precisamos andar como cidadãos celestiais. Nós precisamos focar na nossa cidadania celestial. Caso nós não façamos isso, nós sucumbiremos, né? Nós cairemos pelo caminho, morreremos na praia, já que essa distração é uma distração muito séria que faz com que nós percamos até mesmo a salvação, né? Então, isso é muito importante que nós abramos os nossos olhos para isso. Paulo vai elencando essas distrações que vão roubar a nossa alegria na caminhada com Deus, e nós precisamos olhar para essas distrações, tirá-las das nossas vidas para que possamos prosseguir para o alvo. O alvo é sempre Cristo, né? O alvo é ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Todos nós temos esse chamado celestial em Cristo Jesus e nós precisamos abrir mão dessas distrações. Amém? Se faz sentido para você essa distração aí, comenta aí pra gente, né? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados
tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. E nós temos aqui essa conclusão do estudo de hoje, a conclusão do fechamento aqui do capítulo 3 do livro de Filipenses. Nós temos Paulo apresentando a nossa cidadania celestial, a qual nós devemos focar, a qual nós devemos olhar fixamente, né? Nós não podemos nos distrair com essas 8 distrações que nós temos aqui elencadas, né? Nós precisamos focar a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos na nossa cidadania celestial, e nós vamos esperar ansiosamente o retorno do Senhor Jesus Cristo. Assim como ele subiu aos céus, ele voltará, e quando ele voltar, ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo, e aqueles que estarão aqui vivendo na terra, esses já serão arrebatados ou serão retirados do convívio aqui terreno para experimentar a vida eterna com Cristo. Agora nós temos aqui um elemento muito interessante da ressurreição, né? Que a ressurreição será corpórea, né? tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, quando nós passarmos pela ressurreição, que é uma doutrina básica do cristianismo, uma doutrina essencial do cristianismo, afinal, Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, outros religiosos aí não ressuscitaram, outros fundadores de grandes religiões não ressuscitaram. O cristianismo é a única religião que fala sobre a ressurreição, né? E não somente prega sobre a ressurreição, mas diz que o Jesus ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, ok? E nós nos tornaremos semelhantes ao seu corpo glorioso. Então nós temos aqui esse fechamento, né, desse texto do capítulo 3, que muito nos ensina a não olharmos para essas distrações, a eliminarmos essas distrações das nossas vidas, para que a nossa alegria não seja roubada pelo caminho. Irmãos, se vocês observaram que estão aqui em algum aspecto, em alguma dessas distrações, se você está precisando se livrar dessa distração, olhe bem para si mesmo, olhe bem para o seu coração e hoje tenha um momento de transformação. Hoje tenha um momento na presença de Deus para que Ele transforme o seu coração e você possa viver sem essas distrações, prosseguindo sempre para o alvo, que é o nosso chamado celestial de Deus em Cristo. Amém? Vamos orar para que Deus nos abençoe neste dia, para que seja um dia maravilhoso, sem distrações, e que cumpramos o nosso propósito em Cristo Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, nos ensina por meio da sua palavra que nós podemos viver sem distrações. E que estas distrações que roubam a nossa alegria possam ser eliminadas de nossas vidas. Nós oramos a Deus para que o dia meu e dos meus irmãos seja um dia abençoado, seja um dia sem distrações, seja um dia em que nós alcancemos o nosso propósito, seja um dia em que nós alcancemos o nosso chamado, assim nós possamos ganhar o prêmio do nosso chamado celestial de Deus em Cristo. Ó Deus, que no dia de hoje todo o propósito das nossas vidas seja cumprido e todo o propósito do Senhor em nós seja cumprido. Que em nome de Jesus nós vivamos este propósito na sua plenitude, que nós vivamos um dia cheio do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a sermos transformados dia a dia e que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo nos acompanhe em tudo que nós fizermos. Eu declaro a Deus libertação sobre aqueles que estão doentes, sobre aqueles que estão enfermos, que estão precisando de uma cura, que em nome de Jesus, ó Deus, o seu poder atinja essas vidas, que em nome de Jesus o Senhor visite esses lares, que em nome de Jesus o Senhor entre nos corações e possa
provocar uma obra de transformação, e não apenas isso, mas possa trazer libertação, possa trazer libertação das enfermidades, libertação das dores, que o dia de hoje seja um dia pleno na sua presença. Nós te agradecemos pelas suas misericórdias que se renovam sobre os nossos dias, e nós queremos, ó Deus, viver um dia cheio do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amanhã nós voltaremos com o nosso devocional às 6:30 da manhã. E eu quero aqui anunciar um projeto que vai ser muito interessante. Na segunda-feira que vem, no dia 12, feriado, nós vamos fazer um projeto de leitura do Novo Testamento em um dia. Já pensou você colocar a sua leitura bíblica em dia? Não somente isso, né? Mas já pensou você ler o Novo Testamento todo em um dia só? Então, segunda-feira, dia 12 de outubro, vai ser um dia marcante. Nós vamos ler o Novo Testamento num dia. Eu quero te chamar para fazer parte desse projeto. Pode ser que você não consiga participar integralmente desse projeto, mas reserve um tempo para estar conosco e me avise. Pode mandar mensagem aqui no direct do Instagram, pode me mandar mensagem também no WhatsApp, pode me mandar mensagem no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. A gente consegue captar essas mensagens aí e eu te passo todas as orientações para fazermos esse grande projeto de lermos o Novo Testamento todo em um dia. Vai ser bênção, tá certo? Então, vamos já preparando o nosso coração para isso, tá bom? Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia cheio do Espírito Santo, um dia pleno, um dia sem distrações, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, tamo junto, até amanhã, se Deus quiser. Abraços, tchau!